Boa tarde, pessoal. Então, esse vídeo aqui é para auxiliar o pessoal no estudo de pirâmide, né? É o primeiro conteúdo pós a prova. E quem tiver afastado de Covid, faça os exercícios que eu falar no final, tá? Então, vamos lá. O que vai ser pirâmide? Vai ser um sólido geométrico que possui um vértice, o vértice V aqui, e no caso uma única base, né? Podendo a base ser um triângulo, um quadrado, um pentágono, um hexágono e assim por diante. De elementos de pirâmide a gente vai ter a base, as faces laterais, nesse caso vão ser sempre triângulos, né? Então a face lateral é composta de alguns triângulos. Quantos? Vão depender da quantidade de lados da figura da base. Aqui essa base é um pentágono, então estão 5 lados, então vão ser 5 triângulos na face lateral. E a altura? A altura é um segmento que sai do vértice e chega no plano que contém a base, fazendo 90 graus, né? Esse segmento aí é a altura. Como a gente vai trabalhar com pirâmides regulares, então essas pirâmides, a altura vai cair dentro do polígono da base. Especificamente, numa pirâmide regular, a altura vai ter o pé da altura no centro da base, tá? E as ideias para cálculo de área e volume são bem próximos de prisma, né? Então, toda vez que eu estiver falando de pirâmide, eu vou falar é uma pirâmide e o nome do polígono da base. Quando eu falo aqui, ó, é uma pirâmide triangular regular. Então, quer dizer que a base é um triângulo regular, no caso é um triângulo equilátero, né? E por ela ser regular na classificação de pirâmide, a altura vai coincidir com o ponto central da base, tá? Aí quando eu falo é uma pirâmide quadrangular regular, então vai ser uma pirâmide que a base é um quadrado e assim por diante. Eu vou ter uma pirâmide especial que a gente chama ela de tetraedro. O tetraedro é uma pirâmide onde a base é um triângulo e ele é composto, na verdade, de 4 triângulos. O da base, mais 3 laterais. E esses 4 triângulos eles são equiláteros e esses 4 triângulos são congruentes, né? No caso, eles são iguais, né? Quando eu falo congruentes. Tetraedro poderia ser como esse aqui. Só que quando eu falo tetraedro, eu estou falando que tanto os triângulos das faces laterais quanto da base são todos iguais. Já uma pirâmide regular, eu só estou afirmando que a altura cai no centro da base, né, o pé da altura, e que a figura da base é regular, no caso, quer dizer equilátera, né? Opa. Aí continuando aí, bom, a área total da pirâmide. A área total da pirâmide vai depender o quê? Vai depender da base, né? E da face lateral. Então a área total de uma pirâmide vai ser a área da base, que vai depender do polígono da base, mais a área lateral, que vai ser composta de retângulos, de triângulos, no caso, né? A pirâmide. Então nesse caso aqui são 4 triângulos. Aí toda vez que eu falar que a pirâmide é regular, quer dizer que esses 4 triângulos vão ser congruentes, né? Seja, iguais, né? Então, fala aí que a pirâmide é regular, então todos os triângulos da face laterais são congruentes. E aí a gente vai ter outros dois nomes novos aqui, né? Dois conceitos novos. O primeiro que é a apótema da base. A apótema da base vai ser a distância do ponto central até um dos lados da base. Então, a apótema da base é a distância de um dos pontos centrais, do ponto central até um dos lados. E já o apótema da pirâmide vai ser a altura de algum desses triângulos da face lateral. Esse aqui, ó. Então, a apótema da pirâmide é a altura de um desses triângulos da face lateral. Vocês vão ver que aqui a gente está formando no meio da pirâmide um triângulo. Aqui, esse triângulo aqui. Vai ser um triângulo retângulo, onde aqui eu vou ter a altura, aqui eu vou ter a apótema da base e aqui a apótema da pirâmide.
Geralmente os exercícios ele pode não te dar a altura ou pode não te dar a altura do triângulo da face lateral, né? Então a gente tem a altura da pirâmide e a altura do triângulo da face lateral, que é o apótema da pirâmide, né? Então, como forma um triângulo retângulo aí no meio, os exercícios, quando eles quiserem dificultar, eles vão omitir um desses três dados. Aí é só aplicar o teorema de Pitágoras e achar o dado que não foi dado. Então, a área da pirâmide então, vai ser a área da base mais a área lateral, que vai depender da quantidade de triângulos da face lateral, que depende da quantidade de lados do polígono da base, né? Volume. Em prisma, a gente tinha que o volume é a área da base vezes a altura. Isso aqui em prisma. Em pirâmide, o volume é a área da base vezes a altura sobre 3, né? O que eles fizeram foi mostrar que em um prisma cabem 3 pirâmides de mesmo volume. Então, se o volume do prisma é a área da base vezes a altura, da pirâmide vai ser a área da base vezes a altura, só que dividido por 3, visto que cabem 3 pirâmides dentro de um prisma, tá? Aí aqui vem uma outra aplicação do princípio de Cavalieri, que ele está falando aqui em outras palavras que dado duas pirâmides diferentes, só que se elas possuem a mesma área da base e a mesma altura, elas vão possuir o mesmo volume, tá? Porque o volume só depende da área da base e da altura, não depende da forma que é a base, depende da área, né? Do valor numérico. Aí aqui tem um exemplo, né? Um tetraedro regular tem todas as arestas de medidas L igual a 6, ou seja, o tetraedro regular ele é composto de 4 triângulos equiláteros, e aí falou que a medida de cada aresta é 6. E falou que a altura da pirâmide é L vezes raiz de 6 sobre 3. Então, se o lado mede 6, vai ficar 6 sobre 3, dá 2. Então, a altura da pirâmide vai ser 2 raiz de 6, né? A letra A pediu a medida do apótema da base, né? Como o apótema da base é um triângulo equilátero de lado 6, é um triângulo equilátero de lado 6, a altura de um triângulo equilátero é dada por L raiz de 3 sobre 2, tá? Onde L é a medida do lado. Então, a altura de um triângulo equilátero vai ser 6 raiz de 3 sobre 2, que dá 3 raiz de 3, né? Então, triângulo equilátero, a fórmula da altura é L raiz de 3 sobre 2. O L é o valor do lado, aqui no caso é 6, então fica 6 vezes raiz de 3 sobre 2, que dá 3 raiz de 3. O apótema vai ser a distância do ponto central da base até um dos lados. Essa distância aqui no caso, ela corresponde, né? Pegou aqui, mas poderia ser para cá ou poderia ser para cá. Essa distância aqui no caso, ela corresponde a 1/3 da altura. Mas a altura a gente acabou de achar que é 3 raiz de 3. Então, é só dividir isso por 3. Então, o apótema da base é raiz de 3. Tá bom? Aí, quando a gente quiser o apótema da pirâmide, vai ser a altura do triângulo da face lateral. Só que nesse caso específico, por ser um tetraedro regular, quer dizer que essa pirâmide é composta de 4 triângulos equiláteros, e esses 4 triângulos equiláteros são congruentes entre si. Ou seja, quer dizer que a mesma altura do triângulo da base vai ser a altura do triângulo da face lateral, nesse caso, por ser um tetraedro. Então, a gente achou aqui em cima que a altura do triângulo
da base é 3 raiz de 3, então o apótemo da face lateral também é 3 raiz de 3. A letra C pediu a área da base, né? A área da base. A área da base, a área de um triângulo equilátero é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é o caso aqui, né? Como o lado mede 6, vai ficar 6 ao quadrado dá 36, dividido por 4 dá 9. Então dá 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base. A letra D pede a área total, mas vamos pensar. O tetraedro são 4 triângulos equiláteros e congruentes, ou seja, vai ser calcular a área de um desses triângulos e multiplicar por 4 para eu ter a área total, porque a gente vai ter 3 na face lateral e uma base. Então, se a área de 1 a gente já encontrou, que é 9 raiz de 3, a área total vai ser 4 vezes 9 raiz de 3, que vai dar 36 raiz de 3. Observa que aqui está tudo em termos de triângulo, porque a base também é um triângulo. Se a base fosse outro sólido, então a gente ia ter que calcular a área na base mais a área das faces laterais, tá? Separadamente e somar. E o último aí vai pedir o volume, né? Cadê? Volume é a área da base vezes a altura sobre o 3, né? Aí a área da base é um triângulo equilátero, então é L raiz de 3 sobre 4, que a gente já calculou, né? Que dá 9 raiz de 3. E a altura, a gente calculou lá no início, a altura desse tetraedro aqui, ó. Tá aqui, ó. A altura nossa dá 2 raiz de 6, né? Porque o exercício deu pra gente que a altura é o valor do lado vezes raiz de 6 sobre 3. Esse dado aqui foi dado, só que o lado mede 6, né? 6 dividido por 3 dá 2, então dá 2 raiz de 6. E aí, resolvendo as continhas, o volume deu 18 raiz de 2 centímetros cúbicos, tá? É uma coisa muito importante que a gente tem que observar aqui, que ficou para trás, eu já até comentei, é que dado uma pirâmide, a gente vai ter um triângulo retângulo dentro dela. Numa pirâmide regular, a gente vai ter um triângulo retângulo dentro dela, onde um dos catetos vai ser a altura da pirâmide, o outro cateto é o apótema da base e a hipotenusa é o apótema da pirâmide. Lembrando que o apótema da pirâmide é a altura de um triângulo da face lateral e o apótema da base é a distância do ponto central até um dos lados. Então, pode ser que o exercício não te dê a altura da pirâmide, né? E aí não tem como calcular o volume enquanto não achar ela. Ou pode ser que o exercício não te dê o apótema da pirâmide, que é a altura de um desses triângulos da face lateral, tá? E aí a gente tem que montar esse triângulo e calcular pelo teorema de Pitágoras o dado que não for fornecido, tá bom? Para essa semana aí, quem tiver autorizado a ficar em casa devido a sintomas de Covid, né? Eu vou pedir que faça para entregar os exercícios 1138, 1139, 1140 e 1141. Aí, se alguém não puder ver a aula por sintoma de Covid, tiver autorizado pela instituição ficar em casa, façam esses exercícios. Lembrando que os nomes de quem estão autorizados a ficar em casa é passado para a gente semanalmente, tá bom? No mais, bons estudos e qualquer coisa vocês me perguntem presencialmente, tá bom?